Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nosso Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glorificado seja o nome santo do Senhor, nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Vamos dar graças a Deus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos reunidos em nome de Jesus. Você de casa também que vai chegando, juntamente estamos nos reunindo, você de casa, nós daqui, mas o nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O mesmo Jesus que está aqui conosco, está com você aí também, onde você estiver. Basta você ligar o teu pensamento no trono da graça e juntos nos conectarmos nessa adoração ao Senhor nosso Deus. Pai santo e eterno, Deus todo-poderoso, Criador e Senhor dos céus e da terra, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que estamos reunidos, ó Pai, para juntos te louvarmos, te glorificarmos e te engrandecermos. O Senhor Deus, que é onipresente, onipotente e onisciente, ó Pai. Graças damos a Ti por mais esta oportunidade, por este privilégio, por esta honra de estarmos, ó Deus, adorando ao único Deus verdadeiro, Deus que é Espírito. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, ó Pai, para louvar o Teu santo e bendito nome. Seja engrandecido o Teu nome através das nossas vidas. Seja o Senhor engrandecido em nosso meio. Que Jesus Cristo venha receber toda a honra e toda a glória e toda a adoração, tudo, meu Deus, para Teu louvor, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Salmo de número 139. Salmo de número 139 fala da onipresença e a onipotência de Deus. Salmo de Davi. Salmo 139, versos 1 e 2 diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Glória ao Senhor nosso Deus. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quem somos nós. Deus conhece e isso deve nos trazer temor, mas também deve nos trazer temor ao Senhor nosso Deus, reverência, mas também deve nos trazer conforto e amparo, porque o mesmo salmista Davi, ele traz para nós no Salmo de número 103, no versículo 14, pois ele se refere a Deus, Deus conhece a nossa estrutura, e Deus lembra-se de que somos pó. Lembra-se de que somos pó, somos fracos, somos criaturas, e por mais que somos fracos e dotados de falha, o Senhor Deus nos conhece, se lembra da nossa estrutura. Não resistimos à ira de Deus, não resistimos ao peso da mão do Altíssimo, e por isso o próprio Davi, quando ele responde a Gade, o profeta Natan, ele diz: caia eu na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, mas é melhor porque Ele é riquíssimo em misericórdia. O Senhor Deus, Ele é rico em misericórdia, porque Ele se lembra de quem somos nós, de que somos feitos de barro, somos feitos de pó e cinza, não temos estrutura para comportar, para receber, para resolver a situação, se caso Deus inflame a sua ira. Por isso devemos nos deleitar no Senhor nosso Deus, que nos conhece e nos ama apesar de quem somos, e devemos pedir que Ele nos dê graça para devolvermos a Ele esse amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite? Feche teus olhos, tanto você aqui como você de casa. Feche teus olhos, você que está aí no ambiente. Se você não puder fechar o olho, fique com o seu pensamento ligado. Quem pode cantar, cante conosco.
Quem não sabe esse louvor, ou os louvores que vamos cantar, fique em espírito de adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? A paz, meu filho. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, de novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. De novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Espírito, em verdade te adoramos.
Glória a Jesus. Pai Santo, humildemente eu peço, ó Deus amado, em favor de cada um de nós, que o Senhor venha nos renovar. O Senhor vem tocar cada coração, Deus amado. Vem, Senhor, por tua bondade e graça, nos fazer entender, compreender, Pai amado, o amor de Jesus Cristo por nós, Senhor. Que possamos sentir, ó Deus amado, o amor de Jesus por nós. Que possamos ser consolados pelo Teu Espírito Santo, que possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo, que cada pessoa nesse momento, ó Pai amado, cada filho do Senhor, cada filha, que sejam tocados agora, Senhor Deus amado, com Teu refrigério, com Teu alívio, com fortalecimento espiritual, com renovo espiritual, Senhor, com, ó Deus amado, a certeza, meu Deus, do Teu amor, Pai Santo, a certeza de que somos amados por Ti, ó Pai, e de que estamos seguros no Teu amor, Senhor, e de que estamos, ó Deus, seguros, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Nós Te glorificamos, ó Deus, e eu peço que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, tocar nossos corações e nos encher da Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar nesse momento. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos receber a palavra de Deus, mas antes de passar para o nosso professor e irmão Mateus, ele ministrar a palavra, nós vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por cada providência que Ele tem nos dado e também porque Ele tem provido pessoas para colaborarem, para contribuírem com esta obra, para que essas portas estejam abertas, para que essa live esteja acontecendo, para que este trabalho de pregação do Evangelho continue para a glória e honra do Senhor, nosso Deus. Amém? Bondoso Deus, nós Te agradecemos, Pai Santo, em nome de Jesus, por tudo de bom, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, o alimento, a água, toda a providência que o Senhor tem provido para cada um de nós. Pai Santo, nós Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias são eternas. Bondoso Deus, eu Te agradeço por cada pessoa que o Senhor tem usado, ó Pai, para colaborar, para contribuir com esta obra, ó Deus amado. Eu peço, venha retribuir a cada pessoa com ricas bênçãos do céu, Senhor, com a Tua bênção, a bênção do Senhor, ó Pai, que nos enriquece e não acrescentará dores. Repreende a fúria do mal, repreende a perseguição do mal, ó Pai, nos dá o livramento por Tua bondade, por Tua graça. Deus, humildemente eu peço que o Senhor venha com Teu amor abençoar, cobrir, guardar cada pessoa, meu Pai, que ama este trabalho, que ama esta obra aqui, Senhor, que quer ver o progresso e a continuidade. Eu peço que abençoar cada vida com Teu amor e proteger, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E mais uma vez as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos lá, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que motivo bom para nós nos alegrarmos. Aleluia, glória a Deus. Como foi lido aqui no Salmo 59 pelo nosso pastor, através do culto, é que Deus nos sonda, Ele nos conhece, Ele está presente em todos os lugares e Ele se lembra de que nós somos pó. Ele vê a nossa estrutura e sabe que nós não somos grande coisa, que nós não podemos coisa alguma, que nós somos extremamente frágeis. A ideia é essa, que o Salmo está falando, quando somos pó, é que somos totalmente, não é parcialmente, completamente frágeis, completamente débeis, e só temos e podemos alguma coisa, só conseguimos chegar a algum lugar porque Deus é quem nos sustenta. É Deus que nos sustenta, não somente a nós. A gente entende que não é só nós que temos essa estrutura frágil, mas todo o universo criado pelo próprio Deus é dependente dele nesses níveis.
Se não for o próprio Deus para sustentar esse universo, ele desmorona completamente, ele desaba, ele vem a colapsar em si mesmo completamente. É um motivo de muita alegria para nós termos o Senhor cuidando da gente dessa forma, né? Porque o que nós temos de bom para oferecer a Deus para que Ele seja bondoso conosco dessa forma? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, muitas vezes na nossa vida a gente faz ofendê-lo com as nossas transgressões e mesmo assim Ele continua cuidando de nós. Aleluia! Mostrando toda a glória do seu ser, mostrando como Ele é glorioso dessa forma. Vamos continuar a leitura do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, continuando as nossas exposições em série. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. Mateus capítulo número 26, 31 a 35. Glória ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Diz o seguinte, Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. Quem está em casa acompanhando essa live também, acompanhe conosco a leitura do texto. A tradução pode estar um pouco diferente das demais bíblias, mas o sentido ainda continua sendo o mesmo. O que está sendo narrado aqui por Mateus é os momentos finais de Jesus, antes da crucificação, antes dele ser entregue. Verso 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Mais uma vez, relembrando o contexto do capítulo 26. Aqui, desde o versículo 17, que é quando Jesus ele vai fazer a última ceia com os seus discípulos, no contexto da Páscoa. Nós vimos a mensagem passada que o pastor trouxe para nós, o contexto da Santa Ceia, quando Jesus instituiu, né, a celebração da ceia do Senhor, em memória dele, né, em lembrança dele, em lembrança do que aquilo representa para nós, e em memorial da morte de Cristo como símbolo de fé para nós. Nós temos que Jesus morreu e ressuscitou em favor de todo o seu povo. E nós aguardamos então pelo seu retorno, pelo motivo pelo qual, né, Paulo vai falar lá já aos Coríntios, quando ele trata da ceia: toda vez que vocês fazem isso, que vocês celebram a ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ainda, esse trecho que nós acabamos de ler aqui, dos versículos 31 a 35, ainda é o mesmo contexto. Jesus ainda está reunido com seus discípulos ali. Ele ainda está com eles. A gente vai ver lá no Evangelho de João ainda, lá no capítulo 14 a 16, que Jesus ainda nessa ocasião ele vai fazer um longo discurso para os seus discípulos. Ele ainda vai deixar mais instruções e palavras e advertências e consolo para eles naquele momento. Então não foi só um momento curto, né? Jesus saiu para o jardim com eles e foi uma coisa curta, né? Foi um momento realmente que durou um certo tempo. E durante esse tempo a gente vê aqui Jesus dando uma advertência para todos os seus discípulos, né? Ele começa dizendo no versículo 31: então Jesus lhes disse: todos vós, ou seja, os discípulos que estavam reunidos com ele, esta noite vos escandalizareis em mim. Escandalizareis aqui, né, o verbo escandalizar, ele tem um sentido, na palavra grega, escandalizou. Escandalizou. A palavra grega que aparece aqui, quando Jesus diz isso, vocês vão se escandalizou. É a palavra grega que tem o sentido de tropeçar, ofender, fazer cair em pecado, ou levar alguém a afastar-se ou vacilar. Resumidamente, o
sentido significa vacilar. Quando Jesus fala, hoje à noite vocês vão se escandalizar em mim, não é que eles vão achar em Jesus um motivo de estarem escandalizados, né? Mas é que eles vão vacilar nessa noite. É isso que Jesus está querendo dizer. Essa noite vocês vacilarão. É isso que ele está querendo dizer. E Jesus ele elenca esse vacilo, esse tropeço, essa falha ou fraqueza que os discípulos vão ter nessa ocasião. Há uma profecia que está em Zacarias, no capítulo de número 3, o versículo de número 7, que diz: com a espada desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. É isso que Jesus fala. Essa noite vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E a gente vê que Jesus é muito preciso, né? De todas as vezes quando Jesus fala que algo vai acontecer, ele sempre foi preciso, tanto pelo seu caráter divino, por ele ser Deus, né? Igual ao Pai e ao Espírito Santo, e por ele ser profeta de Deus. Ele é o rei da igreja, ele é o sacerdote da igreja, o intercessor da igreja, e ele é também o profeta da igreja. Aquele que fala em nome de Deus é aquele que, quando abre a boca, é para falar as palavras do próprio Deus. E a gente vai ver que mais à frente ele, realmente isso acontece. Na ocasião da prisão, os discípulos todos se dispersam dali. Né? Então Jesus, quando ele diz aqui o que vai acontecer, a primeira coisa que ele fala é sobre o conhecimento que ele tem do coração humano e do futuro. Né? Jesus ele antecipa com exatidão o que está para acontecer naquela mesma noite. Ele fala: nessa mesma noite vai acontecer isso. Vocês vão vacilar, vocês vão tropeçar, vocês vão falhar mesmo, né? E vão se dispersar. Porque está escrito de mim acerca disso, que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas, cada uma vai correr para o seu lado. E aí nós vemos aqui o conhecimento prévio que Jesus tem. Né? Ele não está sendo pego de surpresa. É como a gente está acompanhando desde antes da gente entrar nesse capítulo 26, na verdade. Né? Jesus ele já tinha conhecimento, ele já havia falado muitas vezes que ele iria ser morto, que ele iria ser traído, que ele ressuscitaria depois de 3 dias. E no capítulo 26 a gente abre esse capítulo aqui dos versículos 1 a 5 com Jesus falando justamente isso. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus ele não está sendo pego de surpresa em momento nenhum. Em nenhum momento de tudo que está acontecendo. A traição de Judas, a falha dos discípulos, a falha de Pedro, que é ainda mais pesada do que a dos demais discípulos, né? Porque ele insiste a dizer para Jesus que ele não falharia, mesmo com Jesus afirmando para ele isso. Ele sabia da prisão, sabia da rejeição de toda Jerusalém, sabia de tudo. Jesus não está sendo pego de surpresa em nenhum momento aqui. De tudo ele já sabia, a gente estava se antecipando. Né? E ele sabe que todos os discípulos aqui, até os mais próximos, iriam tropeçar, iriam falhar. Ele já tinha conhecimento que essa falha seria. Né? E Deus, ele é assim, ele não é surpreendido pelas nossas fraquezas. Né? Ele conhece antes mesmo de nós nos conhecermos, de nós cairmos. Que é justamente isso que o Salmo 139, que o nosso pastor trouxe essa noite. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu interior. E ali o Salmo 139 vai, o salmista ele vai descrevendo sobre toda essa onisciência que Deus tem. Esse caráter que Deus tem de conhecer todas as coisas intimamente, até as coisas mais ocultas, como os pensamentos, como o salmista também vai falar sobre, em alguns momentos ali, sobre se ele se achasse no fundo do mar, por exemplo, ali Deus se faria presente ali, ele conseguiria ouvi-lo. Então, a gente vê aqui que Deus ele não é surpreendido por absolutamente nada, inclusive pelo nosso pecado, pela nossa falha, pelo nosso medo, pela nossa transgressão. Deus é conhecedor de todas as coisas, ele sabe absolutamente tudo. Então o futuro não o surpreende, o futuro não é uma coisa. Tem crente que às vezes faz uma pergunta, né? Às vezes por não conhecer justamente esse caráter de Deus, a sua onisciência, o conhecimento que ele tem de todas as coisas, inclusive as ocultas e futuras.
e não correlacionar isso com a sua soberania. A gente se questiona, Deus não sabia que isso ia acontecer, por que aconteceu? Né? Ou a pessoa tem duas alternativas: ou achar que Deus foi surpreendido com aquilo, o que culminaria em não ter poder para fazer alguma coisa, ou não saber totalmente, ou achar que Deus não se importa com aquilo que acontece, mesmo ele tendo conhecimento do futuro. Mas a gente tem um entendimento aqui, desde o início do capítulo 26, que Jesus ele conhecia o futuro, ele conhecia as coisas ocultas, como Deus e como profeta, e isso tudo aqui já estava plenamente arranjado pelo próprio Deus. Não tinha nada aqui que estivesse fora do seu controle, fora dos seus domínios, fora da sua capacidade de guiar todos esses eventos. Né? Nós correlacionamos o fato de Deus conhecer tudo com o fato de que Deus controla tudo. Deus não é pego de surpresa, até porque o que acontece futuramente é Ele mesmo que está fazendo. É Ele mesmo que está promovendo. Como a gente vê a ocasião da morte de Jesus. Jesus não está sendo surpreendido, Deus Pai não está sendo surpreendido aqui. Por quê? Porque isso tudo é algo que, além de ele conhecer, é algo que Ele mesmo promove, é algo que Ele mesmo está fazendo. Usando, obviamente, a liberdade das suas criações, né, e atribuindo a elas a responsabilidade. Por mais que Jesus já tinha advertido aos seus discípulos aqui que eles fariam isso, que eles o abandonariam nesse momento, né, eles ainda seriam responsáveis por isso. Né? Eles ainda seriam responsáveis de uma certa forma. Judas está sendo responsável pela traição dele, que a gente vai ver posteriormente. Os sacerdotes vão ser responsáveis pelas acusações falsas contra Jesus. Pilatos será responsabilizado também, por ele saber que Jesus é inocente e mesmo assim dando a voz para condená-lo. Enfim, Deus usou absolutamente tudo isso para fazer cumprir o que Ele queria, que era a morte de Cristo em favor do seu povo, por louvor da sua glória. Mas todos eles terão a sua responsabilidade. É que nós vemos o caráter, então, de Jesus Cristo, mais uma vez, como Deus onisciente. Nós já vimos ao longo de todo esse Evangelho todos os atributos de Deus em Jesus Cristo, e também como profeta, como aquele que anuncia as palavras de Deus. Nós dizemos e cremos que toda vez que Jesus abre a boca, é o próprio Deus, o próprio Yahvé que está falando, que está verbalizando. Continuando, né, ele diz no versículo de número 32 o seguinte: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Antes mesmo de eles falharem, né, Jesus já está prometendo o reencontro e restauração para eles. É isso que Jesus está falando, ele está antecipando a queda, a falha deles. Vocês vão se escandalizar em mim essa noite, porque vai se cumprir o que foi dito pelo profeta: o pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, vocês vão adiante de mim, eu vou adiante de vocês até a Galiléia. Então, antes mesmo que eles falem, Jesus já está prometendo a restauração deles, né? O que mostra que o amor de Deus em Jesus Cristo é maior que as nossas falhas. Né? Nós procuramos, obviamente, viver sempre uma vida de obediência, em gratidão a Deus pelo que Ele fez e faz por nós, principalmente por esse momento aqui, pelo que Ele fez em nós, para nós, em Cristo, o que Ele fez por nós em Cristo. Então nós o obedecemos em gratidão, não é para comprarmos de Deus a salvação, nós não obedecemos a Deus para recebermos alguma bênção, nós não obedecemos a Deus pela nossa própria imagem, né, para nos apresentarmos como bons diante dos outros ou diante do próprio Deus. Não, nós obedecemos a Deus por quê? Porque somos gratos. Porque somos gratos pelo que Ele fez. Mas ao longo da nossa vida de obediência e da nossa caminhada com Deus, ora nós falharemos. Em alguns momentos nós vamos falhar. Isso não deve servir como uma forma de nós andarmos descuidados. Eu vou falhar mesmo, Deus sabe que eu sou um pecador, Deus sabe que eu não tenho força nem firmeza. Isso não deve ser usado para justificar uma vida cotidiana, um estilo de vida pecaminoso. A pessoa querer viver pecando porque ela usa como desculpa o fato de que ela falha. Mas na própria Escritura, a nossa vida cristã ela é associada, numa metáfora, digamos assim, com uma luta. Nós lutamos. E com um combate, lados opostos
vencemos o nosso oponente, às vezes ele vai também nos atingir. Então, na nossa luta contra o pecado, às vezes em que nós falhamos, pode ser comparado a esse momento em que o nosso adversário ele nos atinge enquanto estamos engajados nesse combate. Então, é isso que acontece. Mas, embora ainda assim a gente venha a falhar, a gente venha a cair mesmo, o amor de Jesus Cristo por nós é maior. É maior. Ao ponto de Paulo escrever que não há coisa alguma que separe os eleitos de Deus do amor de Deus. Nem mesmo as nossas falhas nos separarão do amor de Deus. Mas justamente porque, por causa desse amor que Ele tem por nós, é que Ele vem nos restaurar. Então, Cristo aqui está planejando a restauração, antes mesmo da queda. Ele não desiste do seu povo. A ideia é justamente essa, Ele não desiste. Jesus poderia ter desistido? Poderia. Ele já sabia da falha, já sabia do caráter vacilante dos seus discípulos, ele poderia ter largado mão. Mas ele não desistiu deles. Ele não desistiu de Pedro, inclusive, que a gente vai ver mais à frente, que Pedro vai tentar, de uma certa forma, dizer que isso não aconteceria. E nem mesmo de Pedro, que comete essa falha grave, porque no caso dele foi mais grave ainda, nem mesmo dele Jesus não desiste dele também. A gente vai ver que a vida de Pedro foi uma vida muito robusta na fé, graças a Deus por isso. Continuando, então, a gente vai ver aqui a confiança, inclusive, do próprio Pedro, no versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então, Pedro afirma aqui corajosamente que ele nunca abandonaria Jesus. Jesus chega e fala: ainda hoje à noite, não vai demorar não, hoje à noite ainda, vocês todos vão me deixar. E aí Pedro se manifesta de maneira corajosa e fala: não, ainda que todos aqui presentes deixem o Senhor, eu vou continuar seguindo, vou continuar firme com o Senhor. Então, essa fala de Pedro revela assim um amor sincero. Ele não está sendo falso aqui, a gente vai ver que Pedro, quando ele nega Jesus lá na frente, não é de uma maneira falsa e mentirosa, mas é porque ele foi fraco, ele caiu, é justamente isso que Jesus quis usar quando ele usa a palavra de escândalo ali, ele falhou, uma falha advinda de fraqueza, foi a fraqueza de Pedro que fez com que ele tropeçasse naquele momento. Então essa fala revela até um amor sincero de Pedro, porém ele sempre foi mais impetuoso ali dos outros 12, então revela um amor sincero, mas também uma confiança excessiva em si mesmo. O problema de Pedro foi isso, ele foi muito autoconfiante nesse momento, sem medir a real fraqueza dele, sem entender a real natureza. E a gente vai ver que Jesus já tinha dito para Pedro em outros momentos: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu orei por você para que você não caísse, para que você não vacilasse. Então Jesus já tinha advertido para Pedro em outros momentos acerca da fraqueza dele. Quando Jesus repreende ele, quando Pedro vai lá e fala para ele: tenha pena de si mesmo, não fale assim de uma maneira tão dura acerca de si. Quando Jesus fala que ele vai ser entregue para ser morto, crucificado. E aí Jesus o repreende. Aí repreende de uma forma muito dura para trás de mim, Satanás. Ou seja, mostrando que Pedro estava ali falando, mas tinha alguém soprando alguma coisa no ouvido dele, que era o maligno. Então, a gente já deveria olhar nesse momento o fato de que ele já era fraco, de que Jesus já tinha lembrado em outras vezes que ele era fraco mesmo, que ele não tinha essa força toda que ele acreditava que tinha. Também quando ele anda sobre as águas, ele pede a Jesus para ir andando sobre as águas do mar agitado para ir até Cristo. Ele afunda e Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Pedro tinha que ter se ligado nisso, mas ele está falando que vai acontecer isso, Ele tinha um amor sincero por Jesus, mas ele foi muito autoconfiante nesse momento e se esqueceu de todas essas vezes que Jesus, inclusive, o advertiu por essa mesma fraqueza que ele tinha. Então, o entusiasmo espiritual precisa vir sempre acompanhado de humildade e vigilância. A gente tem que ter esse entusiasmo espiritual, sim. Jesus repreende a igreja de Éfeso lá em Apocalipse, porque eles eram muito diligentes, trabalhavam muito para Jesus de maneira direita e eram
completamente intolerantes com falsos profetas, com falsas doutrinas. Era uma igreja exímia, do jeito como Cristo quer que sejamos, como qualquer outro povo seu seja. Só que ele vai dizer: vocês não têm mais o entusiasmo no início, vocês não me amam mais como vocês me amavam no início, vocês não fazem isso como vocês estão fazendo hoje, com aquele mesmo fervor que vocês faziam no início. Então, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos realmente fervorosos, entusiasmados espiritualmente, mas nunca deixando de observar esse princípio de humildade e sermos vigilantes. A Bíblia todo o tempo está repleta, inclusive do próprio Jesus, sendo Ele quem está exaltando, de exaltações justamente para que nós sejamos vigilantes em todo o tempo. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos tendenciosos à queda, à fraqueza. Né? E aqui Jesus ele vai também profetizar a negação, né? Em contraste com o que Pedro fala de maneira tão impetuosa e firme, ainda que todos se escandalizem, a gente deixa: eu não vou me escandalizar. Ele vira justamente para Pedro: presta atenção, Pedro. Em verdade vos digo que essa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele vira para Pedro: eu falei que vocês vão cair, vocês vão vacilar essa noite. Só pelo fato de ser Jesus falando, já era para ele ter se ligado, né? Se ele falou que tem queda, não tem jeito, né? Dá para acontecer mesmo. E aí, em resposta ao entusiasmo de Pedro, Jesus vai dizer: em verdade que eu digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ou seja, em 3 momentos, Cristo ele aponta que Pedro vai justamente negá-lo. Né? Um dos discípulos mais chegados ali dentre os 12 de Jesus percebeu que justamente vacilaria tanto. A gente vai ver que isso realmente acontece. Durante 3 momentos, quando Pedro é questionado sobre a sua companhia com Jesus, ele vai dizer que nem conhecia. Eu não conheço esse homem. Então ele negou, de fato. Nós vemos mais uma vez o caráter onisciente de Cristo, porque já em outro evangelho, acredito que seja no evangelho de João, quando Pedro vai negar pela 3ª vez, Jesus ainda olha para ele. Ele vira, né, Pedro está em se encontra em um local afastado atrás dele, então Jesus vira no momento da 3ª negação e olha para Pedro, né, relembrando justamente o que ele havia dito. E, por fim, a gente encontra Pedro mais uma vez debatendo e dizendo, no verso 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Que todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro ainda continua com aquele entusiasmo e fervor. Ele provavelmente acreditava que ele estava preparado para tudo nessa ocasião. Os discípulos também acompanham ele o mesmo. E claro, é parte, digamos assim, desse amor e piedade que eles tinham, porque eles associavam o fato de negar Jesus, de abandoná-lo, de deixá-lo só, com uma traição mesmo, né? Eles associavam isso com o fato de: poxa, andamos com um mestre durante 3 anos, vimos tudo que ele pode fazer, vimos toda a graça de Deus através dele, a gente não pode fazer isso, não pode deixá-lo. Como o próprio Pedro diz em um dado momento, isso a gente vai ver lá no Evangelho de João, quando Jesus vira para eles e pergunta: as pessoas que me seguiam, por causa do meu discurso, estão indo embora. Vocês não querem aproveitar e ir também, vocês não? E o próprio Pedro é que vai responder: mas para onde a gente vai se só não tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós se tu é quem tem as palavras de vida eterna? Então o próprio Pedro tinha essa consciência de que deixar Jesus era uma tolice até. De que abandonar Jesus era inviável, era uma loucura, era algo completamente sem noção de se fazer. Então eles têm esse ímpeto de dizer que não negariam, porque eles têm esse entendimento que a gente diz: é um absurdo a gente deixar essa pessoa tão maravilhosa com quem a gente está andando. Mas por mais que eles tivessem esse entendimento, ainda assim eles tinham que ter essa consciência da sua própria fraqueza, da sua própria limitação, e ter o entendimento de que quem está falando com eles não é qualquer pessoa, não é um homem simples e qualquer, é Deus. Ele estava falando as duas coisas para eles: vocês vão cair, vão, mas depois que eu ressuscitar, vocês vão vir atrás de mim lá na Galileia. Então, ao mesmo tempo que ele está falando sobre a queda deles naquela noite, ele está falando também sobre a restauração deles depois da sua ressurreição. Então, o que eles devem fazer é somente aceitarem o fato.
Eles ainda se manifestam dessa forma, mas aceitarem porque era o Cristo, era Deus, era Jesus Cristo que estava falando naquele momento. Mostrando para nós o caráter divino de Jesus. Jesus conhece tudo, conhece a todos. Não há nada que o surpreenda, não há nada que faça com que ele seja pego de surpresa. Não há algo que ele não conheça, não há algo que ele não saiba bem. E é como foi dito aqui nessa noite. Isso deve nos instigar, né? Nos promover no nosso coração temor e reverência. Porque Deus ele conhece o nosso coração, né? Ele conhece as nossas intenções, Ele vê o centro dos nossos pensamentos, sentimentos e vontades. E é justamente aí que Ele faz o seu juízo, Ele faz o seu julgamento. Ele não julga pelas nossas intenções, pelos nossos pensamentos, pelo que se passa dentro do nosso coração. Não é necessariamente só pelas ações, porque as ações são reflexos do que já passou pelo coração antes. Jesus Cristo é conhecedor de tudo e, portanto, nós temos que ser tementes e reverentes. Jesus Cristo é aquele que também é profeta de Deus. Então, quando Ele fala alguma coisa, nós simplesmente temos que ter a humildade de ouvir e aceitar o que Ele está dizendo. Se Ele está dizendo que isso vai acontecer, é dessa forma assim, então a gente tem que somente aceitar. Isso também nos mostra que nós devemos crer na bondade e no amor de Deus por nós. Na mesma ocasião que Jesus, com toda a sua sabedoria, está falando do vacilo que os discípulos vão dar naquela noite, do vacilo feio que Pedro ia dar, ele está prometendo restauração para todos eles, inclusive para o próprio Pedro também. Então é confiar no amor de Deus. Nós vamos andar aqui nesse mundo, só Deus sabe quanto tempo nós ainda temos, quando que isso voltará, e nós vamos falhar mesmo. A gente vai se esforçar para obedecer a Deus, nós temos o Espírito Santo para operar em nós o caráter santo dele, mas hora ou outra nós falharemos, e isso não deve tirar de nós o nosso ímpeto de se levantar e continuar caminhando. Por quê? Porque Jesus Cristo é quem nos restaura, né? Por mais que nós venhamos a falhar, nós temos um Deus que não nos deixará prostrados, e a nossa fé deve estar em cima justamente disso, né? De nós cremos em Deus para sermos restaurados, cremos que Deus vai nos restaurar e recorrermos à graça dele. Isso não deve nos levar a uma confiança tola de acharmos que a gente pecou e está tudo bem. Não, pequei, eu errei mesmo, mas Deus me ama, Deus me conhece, Deus sabe do meu coração. E às vezes é justamente a condenação da pessoa está aí. Deus conheceu o coração dela e veio com toda a podridão para lá dentro. E isso não deve ser usado como desculpa para andar num estilo de vida pecaminoso, né? Mas, uma vez que o pecado na vida do crente é um acidente, o que o crente tem que fazer é continuar confiando no amor de Deus. Tá? Deus, ele, embora nós venhamos a mudar, nossos sentimentos mudam, nossa visão muda, nossa perspectiva muda, Deus continua sendo o mesmo. Se nós pecamos, ofendemos a Deus, ofendemos. Mas isso não mudou nada, a não ser que Deus ele continua com a mesma disposição de nos erguer. Ele vai continuar com a mesma disposição para nos restaurar. Vai continuar com a mesma disposição para nos amar. Vai continuar nos amando. O problema é que quando a gente peca, a gente tem que ter temor e reverência para nos humilharmos diante de Deus, confessarmos e abandonarmos, mas a gente pensa muitas vezes que a gente mudou alguma coisa no ser de Deus com o nosso pecado. Que Deus está bem uma hora enquanto a gente está bem também. Normalmente a gente tropeça e vacila, Deus ficou mal, está mal agora e está de mal comigo. Não mudou nada, não sei de Deus, ele continua o mesmo. Ele continua amoroso do mesmo jeito, continua cuidando da mesma forma. Tá? E isso deve ser um motivo para nós de muita esperança. Porque uma vez que nós temos conhecimento pela própria palavra de que nós vamos tropeçar, assim como os discípulos tiveram o conhecimento de que falhariam aquela noite, devemos ter esperança também do renovo e da restauração, porque isso também é prometido a nós, assim como Jesus garantiu para eles. Mas depois que eu ressuscitar, ele irei adiante de vós para a Galileia. Ele já está anunciando, vocês vão falhar, e eu mesmo vou restaurar vocês depois. O mesmo fica para nós, falharemos, e ele promete que irá nos restaurar. Basta apenas continuarmos depositando a nossa fé e a nossa confiança. E
importante é termos sempre esse entusiasmo no nosso coração para servirmos a Deus, para servirmos a Cristo, mas sendo isso feito de uma maneira sábia, devemos ter sabedoria no nosso caminhar, devemos ter esse fervor para nós termos essa disposição para seguir a Cristo e testemunhar dele onde quer que a gente vá, e entendendo que isso pode custar a nossa vida e mesmo assim continuar firme, mas não deixarmos de sermos vigilantes. Isso significa orar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e nos livre da queda, que nos livre da transgressão, que nos livre do nosso próprio coração corrompido, que Ele nos livre do nosso próprio ímpeto mal, que Ele nos livre do tentador e que Ele nos livre das tentações. É o que Jesus vai dizer para eles, inclusive dos discípulos, lá em Lucas, no capítulo 21. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que vocês sejam considerados dignos de estarem de pé diante de todas essas coisas e diante do Filho do Homem também. Então a nossa vigilância deve ser sempre acompanhada da oração. Em todo o tempo a gente vigia orando. Senhor, me dá graça para isso não acontecer. Senhor, me dá graça porque o Senhor conhece, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe das minhas inclinações, me dá graça para me passar por isso. Deus, se tal situação acontecer na minha vida, o Senhor sabe que eu não tenho força para resistir, mas me dá graça para atravessar esse momento. É dessa forma que a gente vai caminhando, entusiasmados, sempre, sem perder o nosso fervor, em todo tempo, mas sempre tendo essa consciência que nós não somos super-heróis, nós não somos fortes, nós não somos poderosos. Deus é que nos levanta, Deus é que nos sustenta, e nós devemos estar sempre vigilantes. O que faltou para Pedro nessa ocasião aqui, e para os discípulos também que concordam com ele no final dessa leitura, foi isso. Eles olharam para Jesus e aceitaram o que Jesus estava falando. Vocês vão tropeçar, mas eu vou restaurá-los depois. Continuassem fervorosos ainda assim, mas ter esse cuidado de entender de que não são fortes. Eles não eram fortes, que forte era Jesus. Jesus é que teria força para restaurá-los depois disso tudo. E assim deve ser a nossa consciência também. Nós andamos aqui por esse mundo, nós já temos a palavra de Deus que nos orienta sobre o nosso próprio coração e nosso caráter, de que nós não devemos confiar em nós mesmos, de que por conta disso, ora nós venceremos a luta contra o pecado, ora perderemos, mas Deus em seu amor em Cristo continua nos amando. Ele não muda apesar das nossas falhas e mudanças, e Ele está sempre disposto a nos levantar outra vez, a nos erguer outra vez, uma vez que nós venhamos a confiar nele, tenhamos confiança nele para buscarmos a sua graça e estarmos sempre vigilantes em todo o tempo e em oração. Amém? Vamos orar nessa noite. Orar a esse Deus que conhece todas as coisas, a esse Deus que tem conhecimento do futuro, tem conhecimento das coisas mais ocultas, inclusive do nosso próprio coração, tem conhecimento dos nossos pensamentos, tudo que passa na nossa mente, Deus está vendo em tempo real, Ele sabe absolutamente tudo. É como a própria Escritura vai dizer para nós, que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. E os olhos do Senhor não estão só contemplando por fora, estão contemplando por dentro também. Ele sabe tudo. Isso deve ser para nós um motivo de nós temermos sempre a Deus, de nós termos respeito, reverência, sempre tendo essa concepção de estarmos vigiando o nosso próprio coração. Porque Deus está acompanhando a gente, está vendo a gente. E o fato de Deus conhecer as coisas ocultas também deve ser de consolo para nós. Ele já tem conhecimento do futuro. E muitas vezes isso nos deixa temerosos. Isso mexe conosco. Mas Deus já disse para nós qual é o futuro de todo aquele que crê nele. É a restauração, é a salvação em Cristo Jesus, é a libertação dos pecados, é o livramento do maligno, ser livrado do maligno. E é desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, que nunca se encerrará, nem mesmo com a morte. Nem mesmo com a morte. Deus Santo, fiel e eterno Pai, nós agradecemos aqui porque mais uma vez o Senhor nos permitiu vermos a glória que o Senhor tem na pessoa do seu Filho Jesus.
nós vimos toda a glória, toda a eminência, toda a grandeza que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possui na pessoa do seu Filho. E como Ele em si mesmo é glorioso, e como Ele é grandioso, e como Ele é Deus, e como Ele é divino plenamente, conhecedor de tudo, conhecedor de todas as coisas, até mesmo do nosso próprio coração, do nosso próprio íntimo. E o Senhor tem posto o Senhor Jesus por nosso Rei, por nosso sacerdote, por nosso profeta, aquele que anuncia as suas palavras a nós. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque mais um dia nós tivemos a oportunidade de ver o seu Filho Jesus falando conosco. Palavras de mais de 2000 anos e nós estamos aqui lendo, ouvindo Ele falar conosco. Se lemos em voz alta, ouvimos o seu Filho Jesus falar conosco em voz alta, e nós somos gratos por isso. Que dádiva, que bênção, que maravilha o Senhor nos concedeu e concede a todos aqueles que têm a oportunidade de lerem essas palavras. Pai, nós pedimos ao Senhor que, assim como o Senhor já tem cuidado de nós, o Senhor continue cuidando de nós que estamos aqui reunidos, de todos aqueles que acompanham essa live, de todos os seus amados eleitos ao redor do mundo. Que o Senhor cuide de uma forma em que nós possamos sempre andar confiantes pelo fato de que o Senhor nos ama e o Senhor não muda. O Senhor não tem as alterações que nós temos no nosso ser. O Senhor continua sendo sempre justo, sempre amoroso, sempre fiel a tudo quanto diz. Nós falharemos ao longo da nossa caminhada, mas nós pedimos ao Senhor que nos livre dos nossos pecados, que o Senhor nos livre das quedas, que o Senhor nos livre do maligno, que o Senhor continue nos dando força e sustento para atravessarmos esse mundo, nessa peregrinação, até chegarmos à nossa pátria, até nós chegarmos à nossa santa cidade e habitaremos para sempre com o Senhor. E eu peço que o Senhor traga renovo, que o Senhor venha restaurar e renovar com as pessoas que já caíram e pensam que o Senhor não as ama mais, que o Senhor as despreza, que o Senhor as abandonou, e que talvez não valha mais a pena se levantar para continuar caminhando, porque já caíram mesmo, e aí até mesmo o maligno vem e tenta elas a permanecerem caídos e frustrados. E nós pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor venha ser o restaurador dessas pessoas. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha restaurá-las, colocá-las de pé novamente, colocá-las com os pés aprumados no caminho da salvação, que é o Senhor Jesus, e que o Senhor venha também a nos restaurar, dia após dia, nas nossas falhas, sejam pequenas ou grandes. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo venha nos restaurar, que o Senhor venha ao nosso encontro. Nós nem merecemos, nós não merecemos isso, mas o Senhor é fiel ao seu caráter santo, o Senhor é fiel ao seu propósito, o Senhor é fiel à salvação que o Senhor mesmo promove na pessoa do Senhor Jesus. E nisso nós cremos e pedimos que o Senhor também venha nos restaurar nos nossos momentos, nas nossas quedas e falhas. E pedimos essa restauração por todos aqueles irmãos que estão prostrados, caídos, que falharam e que estão sem força para retomar. Pedimos que o seu amor venha envolver esses corações e restaurá-los novamente. E pedimos também que o Senhor enche o nosso coração de fervor, que o Senhor venha encher o nosso coração de ânimo, de disposição, de alegria, de entusiasmo espiritual, para que a gente venha completar a nossa corrida da mesma forma como nós começamos. Para que dia após dia, apesar das lutas, apesar do desânimo, apesar das tristezas, dos tempos de choro que podem vir e nos acometerão, apesar das nossas quedas, que nós tenhamos assim alegria, paz no seu Espírito Santo e esse entusiasmo bom para continuarmos tão fervorosos quanto no dia em que nós começamos a nossa caminhada de fé. É o que nós pedimos, e mais uma vez nós agradecemos ao grandioso Rei por essa dádiva que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade essa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, igreja. Glória ao Senhor nosso Deus. Que possamos guardar essas palavras em nossos corações, todos nós, palavra de ânimo, palavra de conforto, palavra de refrigério, né? Porque se tem uma coisa que nós não somos é perfeitos, mas podemos confiar na bondade de Deus e na graça do Senhor que nos perdoa e nos aperfeiçoa a cada dia para a glória dele mesmo.
Então, que possamos todos descansar na bondade de Deus, descansar nossos corações na bondade do Senhor. Aleluia. Não, como o nosso professor irmão Matheus trouxe aqui, como ele disse, não confiando em nós mesmos, igual o Pedro fez. Depois ele aprendeu a lição. Mas que possamos aprender a confiar na bondade de Jesus, na força de Jesus. E toda vez que o pecado chegar, a gente corre para Ele. Me ajuda, Jesus, para eu não pecar. Eu não quero pecar, eu não quero decepcionar o Senhor. Por favor, não deixe eu fazer isso não. E Ele vai nos ajudar. Faz assim com sua mão. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Louvo a Deus pela vida de cada amigo e amiga, irmão e irmã que assistiu essa live, nos acompanhou. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe nossas casas, nossas famílias, que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor Deus, por graça e misericórdia, nos dê uma boa semana em paz, em segurança, tranquila na presença do Senhor. Que Deus abençoe o trabalho das mãos de cada um e que Deus dê prosperidade e paz para cada um de nós. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador